Saudações, aventureiros! Desta vez, vos trago notícias concernentes à vivência, ao progresso e aos desafios de nosso estabelecimento como nova sociedade em Verra. E tais notícias, devo lhes dizer, são auspiciosas. Em princípio, acerca de nosso progresso como nova sociedade em Verra, após uma reunião solene dos anciões e representantes das raças, visando o planejamento do que haveria de ser feito para providenciar melhores condições aos cidadãos, uma importante decisão foi tomada em conjunto. Uma vez que já existam suficientes cidades estabelecidas em locais estratégicos deste bioma, estas foram divididas em diferentes tipos de cidades: cidades divinas, cidades marciais, cidades científicas e cidades econômicas. Esta divisão se dá devido ao intento de atender às necessidades dos povos de acordo com o caminho que cada cidadão desejar trilhar. Portanto, as cidades divinas serão devidamente voltadas às religiões dos 7 deuses, para que seus devotos se expressem e professem livremente sua fé nos templos que a cidade comportará. As cidades marciais se voltarão ao desenvolvimento da capacidade de combate da sociedade em Verra, fornecendo treinamento competente para tornar hábil todo cidadão que almejar a glória dos campos de batalha. Já as cidades científicas serão os lares dos artesãos que vieram de Sanctus, sendo cruciais na criação de armamentos, acessórios e novas tecnologias que utilizem de toda a abrangente capacidade da essência para prover segurança e conforto a todos os povos. Por fim, as cidades econômicas serão centros comerciais de Verra, nas quais será possível encontrar e comercializar todo tipo de mercadorias, mobilizando a economia e atendendo às novas demandas dos materiais provenientes das criaturas, minérios, árvores e plantas destas terras. A propósito, aventureiros, no tocante aos centros comerciais e mobilização da economia de Verra, atualmente há 2 principais maneiras lícitas, das quais os exploradores estão se valendo para prosperar em Verra: as profissões e as recompensas do abate de criaturas. Tal qual havia lhes dito em nosso derradeiro encontro, eu me dispus a me aventurar em busca das extraordinárias criaturas domáveis recentemente descobertas, ingressando na profissão nomeada pelos aventureiros de caça ou domesticação, sendo esta apenas uma das dezenas de ocupações tanto tradicionais como inteiramente inovadoras que todo e qualquer aventureiro pode exercer, uma vez que há uma grandiosa demanda em todos os segmentos destes ofícios. A respeito das recompensas obtidas no abate de criaturas, do modo como eu também lhes referi em nosso derradeiro encontro, ao derrotarmos as criaturas, destas se pode coletar os cristais nomeados de Glint e verdadeiras relíquias de tempos ancestrais, que datam da Era de Ouro de Verra, antes do êxodo para Sanctus, podendo ser obtida das criaturas uma variedade de equipamentos como armas, armaduras, joias e recentemente também se pôde obter as receitas pelas quais se pode produzir tais tesouros. Lhes afirmo que uma parte significativa dos aventureiros optou por trilhar este caminho devido ao fato de que as diferentes possíveis recompensas, em detrimento dos riscos deste ofício, fazem valer o esforço empregado. Ademais, antes que a Assembleia findasse, os anciões transmitiram parecer consensual como representantes dos povos. Embora os povos tenham sido abençoados pelos deuses com a espantosa capacidade de suplantar a morte e ressuscitar, permanece inalteradamente aconselhável que a exploração das terras de Verra seja sempre feita por meio de agrupamentos e não de maneira individual. Pois além dos perigos ainda desconhecidos que espreitam as áreas inexploradas, há um outro fator alarmante que, tristemente, deve ser levado em consideração deste momento em diante: a ganância e a maldade daqueles que veem as circunstâncias atuais como uma inescrupulosa oportunidade. Recordam-se, aventureiros,
de que eu havia lhes alertado que poderíamos testemunhar as verdadeiras faces uns dos outros? Lamentavelmente, isto já é uma realidade. Tal qual o conhecido provérbio diz, há sempre joio em meio ao trigo. Visto que, dentre as dezenas de milhares de aventureiros que estão corajosamente desbravando estas terras, há aqueles que estão se valendo do caos instaurado pelas dificuldades atuais para cometer todo tipo de atrocidades. Diariamente há relatos de diversos crimes sendo cometidos, principalmente assassinato no intuito de saquear os recursos coletados pelas vítimas ou meramente pelo desprezível prazer de matar. E, curiosamente, uma parcela das vítimas relatou que em seus agressores havia estranhas características: olhos tomados por uma cor rubra e a pele ressaltando um carmesim vívido, além de um comportamento bestial. Tais características e relatos me fazem novamente recordar das histórias religiosamente referidas pelos anciões, que para este aventureiro que vos fala já se tornaram de fato histórias, e não mais lendas fantasiosas de uma era longínqua. Dentre todos os fatos aterradores mencionados nas histórias, o que me vem à mente, mediante estes relatos, é o obscuro poder chamado corrupção, manipulado pelos inimigos nomeados de os outros e os antigos. As histórias descreviam este poder como algo que emanava uma intensa cor rubra, que se apossava e consumia a sanidade de suas vítimas, as influenciando a agir de maneira completamente sanguinária e bestial, tornando até o mais pacato homem em uma criatura sedenta por sangue, alheia à vida. Em razão destes fatos relatados, juntamente com o parecer transmitido pelos anciões, iniciou-se uma busca massiva por agrupamentos, uma vez que isto se tornou uma necessidade de todos que almejam aventurar-se. Toda esta movimentação entre os aventureiros culminou na criação de diversos clãs inteiramente voltados à conquista destas terras, em variadas áreas de atuação, havendo clãs criados exclusivamente para o desenvolvimento e criação de novos e mais poderosos equipamentos, auxiliando no avanço bélico dos povos. Havendo também clãs totalmente focados no comércio, tendo em vista as vastas possibilidades de novos negócios com as mais diversas mercadorias de Verra. E os clãs fundados visando unicamente a especialização no combate tanto contra as perigosas criaturas de Verra, como contra aqueles que se levantam em oposição à paz de Verra. Isto posto, do mesmo modo como naturalmente há uma certa competição entre os clãs fundados para o desenvolvimento de equipamentos bélicos, como semelhantemente entre os clãs focados no comércio, há uma feroz competição entre os clãs especializados no combate. E devo lhes dizer, aventureiros, que esta competição se dá mais entre os próprios clãs pelejando uns contra os outros do que combatendo as criaturas de Verra, se tornando realidade o que este aventureiro temia. Verra converteu-se em um contínuo e generalizado campo de batalha, de forma que foram adotadas medidas de segurança visando o bem-estar dos cidadãos de Verra como um todo. Foram escolhidos dentre os pioneiros de Verra homens e mulheres responsáveis por exercer autoridade como sentinelas. E agora, cada cidade possui uma guarnição própria, que se posiciona para zelar e proteger tanto dentro e nos portões da cidade, como também guardar os arredores da cidade por meio de rondas constantes. Com isto, se pôde obter segurança em meio aos conflitos dos cidadãos e igualmente se pôde garantir que as criaturas selvagens de Verra sejam incapazes de adentrar e causar problemas aos residentes de cada cidade, fazendo com que Verra, apesar da atual situação em que se encontra, desse um passo a mais em direção ao objetivo de se tornar um lar acolhedor a todos os futuros novos aventureiros que ainda estão por vir de Sanctus. Tendo em vista que alcançamos, quanto sociedade, valorosas melhorias em nossa vivência de modo geral, mantenham-se com bom ânimo, aventureiros,
o fruto de nossos esforços será refletido em um grandioso futuro para todos os povos. E aqui encerram-se as palavras deste aventureiro. Posto que já se tornou costumeiro, é inevitável lhes dizer que sua jornada seja gloriosa.